Olá, alunos! Eu sou a professora Kétila, sejam bem-vindos a mais uma videoaula, nossa aula de número 31, que falará sobre o sentido visão. Isso mesmo. Então, já inicio essa aula com uma ilusão de ótica, que está lá na página 34 do livro de vocês, para que possamos falar sobre o assunto percepção da luz. Então vejam só, se você escolhe uma dessas imagens aí e fica observando, parece que as outras vão se mexendo, correto? E isso é muito interessante, pessoal, mas por que isso acontece? O que é isso, né? Isso aí acontece porque o estímulo visual, ele acaba enganando o nosso cérebro, isso mesmo. E aí, dessa forma, né, a gente deixa de perceber alguns detalhes ou a gente percebe detalhes diferentes do real, e por isso que parecem que estão se movimentando. Então, graças aos nossos sentidos, que nós já começamos a estudar, nós temos um estímulo. Isso gera um significado e uma reação. E quem faz isso é o nosso cérebro, ok? Então, nós vamos começar estudando a visão. E para que a gente consiga ver um objeto, qualquer objeto, a gente precisa da luz, né? De uma luz que está sendo emitida ou refletindo sobre esse objeto, né? Porque vocês podem perceber, se a gente apaga a luz ou se está num lugar muito escuro, a gente não enxerga nada, porque a gente precisa da luz, a luz precisa ser emitida ou refletida por esse objeto aí para que a gente consiga enxergá-lo. Então, a luz, ela chega aos nossos olhos e atinge umas células que nós chamamos de fotorreceptoras. Essas células, elas estão na nossa retina, que é uma estrutura do nosso olho que já eu vou mostrar para vocês, tá? E isso que vai transformar o estímulo luminoso em um impulso nervoso. Esse impulso nervoso, ó, relacionado ao sistema nervoso, né? Ele vai ser levado pelo nosso nervo óptico até o cérebro e aonde isso aí vai ser interpretado. Mas isso acontece de forma muito rápida, né? A gente nem percebe isso acontecendo, né? Então, os órgãos sensoriais capazes de captar a luz são os globos oculares, né? Que são os nossos olhos, né? E eles têm diversas células especiais, como eu disse para vocês, né? Que são capazes de transformar esse estímulo luminoso em impulso nervoso, né? Que segue até o cérebro processa, interpreta tudo e a gente tem uma reação, não é mesmo? Então, olhem só, aqui nós só vamos ver por enquanto os nomes, né? Eu já vou explicar aqui a função de cada uma dessas partes, mas aqui mostrando as estruturas externas e aqui as estruturas internas do nosso olho. Então, a gente pode perceber aqui a pálpebra, a íris, a pupila e a esclera, né? Que é essa parte branca aqui do nosso olho. E aqui temos diversas estruturas internas que podem ser observadas nessa imagem. O nosso ponto cego, depois nós vamos fazer até um experimento com isso, é bem interessante. Fóvea, coroide, retina, esclera, músculo ciliar, pálpebra, córnea, pupila, humor aquoso, íris e lente. Nós vamos ver o que fazem isso aí. E aqui em detalhes também, né, mostrando as veias e artérias, né, oculares. E o corpo vítreo aqui, né, do nosso olho, de um dos nossos olhos, na verdade, sendo ilustrado aqui. Então, olhem só, vamos ver aqui a função de algumas coisas, algumas partes do nosso olho e algumas estruturas que estão em torno dos nossos olhos, né? Então vamos lá. Os nossos olhos, eles se movimentam, né? Devido à ação de músculos que estão ao redor dos nossos o globo ocular, né? Cada globo ocular aí tem vários músculos agindo aí para que a gente consiga movimentar os nossos olhos. Além disso, também existem músculos, né, responsáveis pela gente piscar, como a gente havia mencionado. O ato de piscar, ele é muito importante, a gente não repara uma coisa que a gente já faz naturalmente, né? E ele é muito importante, esse movimento. Mas por quê? Por que a gente precisa piscar? Vocês já pararam para pensar sobre isso? É porque graças a esse movimento, os nossos olhos eles estão sempre sendo umedecidos, não é mesmo? Aqui no caso, as lágrimas, né, que vão, inclusive, ser produzidas pelas glândulas lacrimais, elas que vão ser espalhadas aí pelo nosso olho para manter a umidade e também para realizar a limpeza da nossa córnea. Então, olha só como é que é importante, né?
Sem piscar, a nossa córnea resseca. Imagina só, se o nosso olho ele ressecasse, iam haver diversas lesões aí e poderia até comprometer a visão, né, de uma pessoa. Então é muito importante o ato de piscar, as lágrimas, tudo isso muito importante. E as sobrancelhas dos nossos cílios? Vocês já pararam para pensar qual que é a função? Por que a gente tem sobrancelha? Será que é só para enfeitar o rosto? Não, né? Eles têm função de proteger o nosso globo ocular. E se vocês repararem, quando vocês estão fazendo uma atividade física, lá na aula de educação física, alguma atividade que vocês gostem e começa a suar, né, vocês vão perceber que as sobrancelhas, nossas sobrancelhas, elas evitam aí a entrada de suor e também os cílios, né, evita a entrada de partículas de poeira nos nossos olhos, né? Isso é muito interessante. E também, né, as nossas pálpebras também têm função de proteger. Elas protegem os nossos olhos e revestem também. E quando nós estamos descansando, né, os nossos olhos ficam fechados. Quando a gente está dormindo, nossos olhos ficam fechados também para proteger, evitar o ressecamento, não é mesmo? Então, bem interessante. Dando continuidade, vejamos agora as estruturas, né, do nosso olho. Continuando, né? A esclera é essa parte branca aqui do nosso olho, né? Aqui tá até bem branquinho nessa imagem. E ela que vai ser responsável por manter o formato do nosso olho. E também vai servir de ponto de apoio, né, para os músculos que a movimentam. A íris é essa parte aqui, né? É responsável pela cor dos nossos olhos. Então, tem pessoas que têm o olho azul, verde, castanho, olho preto, né? E tem várias variações de tonalidade também. E é essa parte colorida aí dos nossos olhos. E temos a pupila, que é esse pontinho preto aqui. E ele que controla a entrada de luz, né, no nosso olho, se vai entrar mais luz ou menos luz. Então, a nossa pupila dilata ou ela retrai, de acordo com a quantidade de luz que estiver naquele ambiente. Se estiver muito luminosa a nossa pupila, ela retrai, né? Se tiver com pouca luminosidade, a nossa pupila dilata, né? Vocês já devem ter observado também a pupila do gato, que é bem diferente, né? A pupila do gato, se ele estiver num ambiente escuro ou se ele levar um susto, a pupila dele dilata e fica enorme, né? E quando tá num ambiente de muita luminosidade, a pupila dele retrai e fica fininha, bem pequenininha, né? É bem interessante. A nossa pupila não é nessa proporção, né? E nem no mesmo formato do gato. Mas é interessante a gente observar esses pequenos detalhes, né? Pra gente aprender mais. E, continuando aqui, nós vamos estudar a próxima estrutura, que é a córnea. A córnea, ela é uma camada transparente. Vocês já conseguiram localizar aqui na imagem onde está a córnea? Aqui, ó, bem aqui. A córnea, ela que torna possível a entrada de luz no nosso olho. E ela atua juntamente com a lente, que é chamada de cristalino. Talvez você já tenha ouvido falar sobre o cristalino. É a mesma coisa que a lente, essa estrutura aqui. Tá bom? E essa estrutura aí que modifica, né, a curvatura para que a gente possa focar em imagens posicionadas em diferentes distâncias. Se ela está mais perto, se ela está mais longe. Então é como se fosse uma lente de câmera. Olha só que legal. Na verdade, as lentes, né, foram inspiradas nisso. Ó, legal, né? Retina. O que é a retina? A retina é uma membrana interna e delicada. Já localizaram a retina aqui na imagem? Ó, logo aqui. A retina sendo ilustrada, ó. Ela é uma membrana interna e delicada, né? Na qual estão as células sensíveis à luz, as células fotorreceptoras, como eu havia falado lá no comecinho com vocês. E ainda vamos continuar falando sobre a retina, ela é muito importante, né? Há dois tipos de células especiais na retina, essas células fotorreceptoras, que são os bastonetes e os cones. Os bastonetes, essas células, elas captam a imagem em locais pouco iluminados. E os cones, eles são responsáveis pela visão colorida. Olha só que interessante, os cachorros, né? Eles não têm cones, por isso que eles não enxergam colorido. É preto e branco, então não faz diferença a cor do brinquedinho que você der para ele, porque ele não vai estar vendo ali a cor, mas nós, seres humanos, enxergamos colorido. E como curiosidade, vocês podem pesquisar aí quais seres vivos que enxergam colorido, quais seres vivos que não enxergam, né, colorido. Vai ser interessante, vai ser um resultado legal.
Agora eu vou pedir para que vocês façam os exercícios no livro de atividades, as páginas 13 até a página 15, ok? Bons estudos, nos vemos na nossa próxima live. Até lá!